Bem-vindo ao Conversa Viva, um espaço Viver e Saúde e Educação para refletir, sentir e conversar sobre o que nos torna humanos. No episódio de hoje do Conversa Viva, vamos falar sobre menopausa. Para tratar desse assunto, que é bem controverso, mas que vai trazer grandes surpresas. É bem controverso? O que é, hein? É controverso. Né? Tá. Ok, controverso cabe bem, então. No episódio de hoje do Conversa Viva, vamos tratar de um assunto que é, no mínimo, controverso. Vamos falar de menopausa. E para isso, estamos aqui hoje com a Luciana Uchoa, psicóloga, Daniela Vieira, nutricionista, e Regina Bezerra, psicóloga. Para começar, eu queria que a Dani falasse para a gente um pouco sobre, afinal de contas, que negócio é esse? O que é a menopausa, Dani? Então, Cassandra, eu acho que a gente deve começar esclarecendo que a menopausa não é uma fase da vida, mas um marco na vida da mulher. Ela representa a última menstruação, que é confirmada com um período de 12 meses. Normalmente, ela acontece entre os 43 e 57 anos. No Brasil, a média das mulheres que estão em menopausa é em torno de 51 anos. Mas, para algumas mulheres, pode acontecer um pouco antes. Antes dos 43 anos, a gente chama de menopausa precoce, e antes dos 40 anos, de menopausa prematura, geralmente associada a alguma patologia. Já o climatério, sim, é uma fase que engloba a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Para mim, a menopausa significa recomeço. Uau! Lu, para você, o que é a menopausa? A menopausa, para mim, é saúde. E para você, Rê? Um ponto de virada. É, de fato, cheio de nuances esse tema. Lu, conta um pouquinho para ti. Como é que foi, ou como é que está sendo essa tal da menopausa na tua vida? Bem, eu achei que eu fosse enlouquecer, né? Começou cedo, aos 42 anos, e com ela chegaram várias coisas, como eu tive flutuação hormonal, então eu tinha flutuação também de humor, né? Eu começava a ficar 10 dias antes da menstruação vir. Então, 10 dias antes, eu ficava muito deprimida. Foi quando eu descobri o TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Tive que tomar remédio. E foi, no começo, um pouco sofrido. Eu tinha muitas enxaquecas. Agora, né, já estou há 8 anos nesse período, então eu estou já naquela fase de esquecimento. Inclusive, agora estou esquecendo das coisas, então eu tenho muito esquecimento. Tinha muitas dores articulares, dores no quadril, tudo, mas deixar de menstruar para mim é saúde, porque a menstruação para mim me trazia muita doença. Regina, para você? A minha menstruação era muito tranquila, apesar de ser maluca por conta de ovário policístico. Então, às vezes, eu ficava 9 meses sem menstruar. Mas eu não tive a experiência que ela teve, de ter tensão pré-menstrual, de ter sintomas, né? E a minha menopausa também foi tranquila, mas com certo... a mente meio turva, às vezes... Aquela névoa mental, né? né? Névoa mental... Um pouco de esquecimento, aliás, bastante esquecimento. Acho que o esquecimento é o ponto comum, né? Fisicamente, eu senti só picos de calor, mas sem sudorese. Eu faço parte das confirmadas. As confirmadas são aquelas que estão há mais de 12 meses sem sangrar. Uau! Dani, e você? Qual a tua experiência com a menopausa? Eu já faço parte do grupo da menopausa prematura. Eu tive a menopausa aos 36 anos, uma menopausa química decorrente de um tratamento oncológico. E, para mim, essa experiência mexeu mais comigo no sentido de não poder mais gestar, já que à época eu ainda não era mãe. Em relação aos sintomas, eu tive poucos episódios de fogacho, né, daqueles calorões que subiam aqui pelo pescoço até a cabeça, mas foram pontuais e passaram, né? Agora, realmente, o esquecimento tem sido um dos sintomas que ainda permanecem.
O esquecimento nos atrapalha bastante. Bom, então vamos falar agora de uma questão mais dentro da expertise de vocês, né? Eu queria que vocês abordassem essa questão de saúde mental, começando aqui pela psicologia mesmo. A psicologia ajuda quem está nessa fase e como é que se dá essa questão realmente da saúde mental, nessa fase ou nesse marco? Sim, a abordagem que eu trabalho, que é a biosistêmica, trabalha de uma forma bem holística, porque ela lida com o corpo, com a mente e também com aspectos sociais, considerando os aspectos sociais, Sim. na verdade, Uhum. né? E são aspectos extremamente importantes. A gente trabalha muito em cima da janela de tolerância. O que seria isso? Quando você está muito acima, você está muito ansioso, você está muito ativado, você pode ter descontrole emocional. E se você está muito embaixo, você pode ter uma paralisia, uma lentidão, uma dissociação. Uhum. Então, qual é o trabalho? Você ampliar a sua janela para que, nas duas circunstâncias, você consiga estar equilibrado. Esse é o grande desafio. É o grande desafio e o trabalho, ao mesmo tempo, o trabalho que é feito na terapia. E a alimentação, Dani? Fala pra gente, então. A alimentação dá para ajudar a viver tudo isso com mais tranquilidade? Sim, com certeza. Existem uma série de alimentos que podem ajudar nos sintomas característicos ali da menopausa, né? É importante a gente destacar que esse período, né, essa nova fase da vida da mulher, não significa que ela vai focar na alimentação com o intuito de modificar o corpo, né? Porque a gente entende que há uma mudança também corporal nessa fase, um metabolismo mais lento, acúmulo de gordura abdominal, que nesse momento é importante a gente buscar uma alimentação que nos traga prazer, que nos ajude a nutrir, né, em todas as esferas, no corpo, na mente, na autoestima. Trabalhar a autonomia da mulher para fazer as escolhas alimentares, daqueles alimentos que ela se sente bem. Aproveitar essa nova fase da menopausa, que é um momento de nova liberdade, né? De que você tenha consciência do que te faz bem, respeitando teus limites, teu corpo, e resgatando o prazer de se cuidar. E aí, Lu? Eu digo, façam terapia, gente. Psicoterapia é tudo na vida. E serve para muita coisa. Serve para resgatar o que se perde nesse período, principalmente a sua saúde mental, porque a gente fica realmente instável e pode chegar a ficar realmente deprimida. Então, com a psicoterapia, a gente tenta ajudar. A gente pode ajudar de várias maneiras. Isso é muito interessante. E esse é o objetivo, inclusive, da gente estar aqui, né, juntando, unindo abordagens da psicoterapia com a nutrição. A gente pode falar, inclusive, da questão de rede de apoio também nesse processo. Então, assim, como é que vocês veem a questão, por exemplo, da rede de apoio, Lu? Como é que você enxerga e como é que você trabalha, inclusive, isso no consultório com as suas pacientes? Eu acho importantíssimo a rede de apoio, porque antes todo mundo tinha o tabu da menopausa. E, pelo menos eu cresci vendo muita gente falando que a pessoa entrava na menopausa e acabava a vida. Entendeu? E não é assim. Eu tenho 50 anos, eu estou entrando na menopausa, estou praticamente na menopausa, e estou aqui viva, vivíssima. Então, a gente tenta ajudar de várias maneiras. E agora eu esqueci de falar. Para poder dar uma demonstração prática do que a menopausa faz com a gente, esqueci o que eu ia falar. Onde é que eu estava? Tá, o que você ia falar, eu não sei dizer. Mais uma coisa interessante que a gente pode pegar para retomar é a questão do que a gente conversou ali nos bastidores. A questão do, poxa, eu não me enxergo com essa idade. A questão da idade, que era uma coisa que a gente via como tabu, talvez ali associado à questão da menopausa, a questão da idade. Ah, não, então agora eu tô velha, não estou mais numa fase reprodutiva. Não, tá. Eu estou plena. Eu não me vejo nem com essa idade. Fala, Rê. Pegando esse gancho, eu sou uma dessas. Eu me sinto com 30, mas eu tenho 54. E quando eu era mais jovem, uma mulher de 54 para mim era velha, bem velha. E eu me sinto super jovem. Uhum. Então, eu acho que uma das coisas da menopausa, que ela é um marco disso, na verdade, né? É você lidar com essa questão do que é envelhecer, o que é ser jovem. O climatério e a menopausa, elas não são doença, né? Então, se você quebra uma perna, as pessoas
vão olhar para tua perna, vão ver que ela tá quebrada, vão tentar te ajudar. Mas essa é uma coisa que é totalmente invisível. Isso. Por isso que é tão importante a gente ter uma rede de apoio. E aqui nós somos profissionais que podemos dar esse apoio, né? Inclusive orientando as famílias sobre como apoiar, né? Como não é uma coisa que as pessoas estão vendo o seu sofrimento, muitas vezes elas não vão te ajudar Ativamente, não, né? ativamente, porque elas nem sabem que está É uma dor acontecendo. invisível. É uma dor invisível. Verdade. Então, é importante que você esteja atenta para procurar ajuda. Sim. De perceber, eu tô mais irritada do que o normal, eu tô mais deprimida, o que é que está acontecendo comigo? Não é importante a busca de um profissional, porque nós vamos te acompanhar nessa jornada. Perfeito. Dani, fala pra gente mais especificamente como é que a nutrição ajuda nessa variação de humor, nesses sintomas que a Lorê estava falando, de ansiedade, de depressão. Tem como, de verdade, assim, algo que Sim. nos ajude nisso? Com certeza. Nessa fase que a gente está com a oscilação dos hormônios femininos, ocorre o quê? Uma dificuldade na produção de dopamina, de serotonina, de GABA, que são neurotransmissores responsáveis pelo humor, pelo sono, pelo bem-estar, né? E até pela ansiedade. E a alimentação, ela pode ser uma aliada essencial para ajudar, né, a contornar essa situação. Que eles atuam num processo de desinflamação. E desinflamando o corpo, há uma melhor comunicação neuronal. Então, esses neurotransmissores, eles conseguem agir de uma forma melhor. E quais são os exemplos? São alimentos até acessíveis, né, como peixes um pouco mais gordurosos. A sardinha é bem acessível. Mas temos também o atum, salmão, sementes como a chia, linhaça, né, que está bem conhecida da população. E não podemos deixar de falar dos fitoestrógenos, né, que são compostos químicos presentes nos alimentos de origem vegetal, que mimetizam o estrógeno e vão amenizar esses sintomas da menopausa. A gente podia fazer os Temos muito material para os bastidores. Inhame, grão de bico, germinados de alfafa. Todos esses alimentos são fontes de fitoestrógeno. Bom, vamos para o fechamento. Eu queria ouvir uma rápida dica de cada uma de vocês. Lu, começa. Eu queria mostrar para vocês um livro que mudou a minha vida quando eu li, que é O Cérebro e a Menopausa, da Lisa Mosconi. É um livro maravilhoso, de fácil acesso e de fácil leitura. Não é um livro assim para profissionais, é um livro para as pessoas em geral, para as mulheres em geral. A gente tem muitos problemas com a menopausa, mas a gente também tem um lado bom da menopausa. Dani, então, uma dica bem rápida agora só para fechamento. Então, se autoconhecer, né? Conhecer o seu corpo, aproveitar esse momento de recomeço, buscar os alimentos que te dão prazer, que te fazem se sentir bem, buscar uma atividade física que você gosta, tá? E viver essa nova fase. Menopausa é liberdade também. A menopausa pode ser um novo começo. Isso. E se você precisa de uma rede de apoio, nós estamos aqui, prontos para te ajudar. É só procurar a Vívera. Luciana, Daniela, Regina, muito obrigada. A gente sabe que não dá para abordar o assunto, tudo que a gente tem para abordar, é um assunto ainda muito profundo, mas esse foi o nosso episódio sobre menopausa. Se você está passando por algo parecido ali em alguma fase algum pedaço dessa fase que é o climatério, então conta com a gente. Aqui na Vívere nós temos diversas especialidades: psicólogos, nutricionista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psiquiatra. Então estamos aqui para complementar a tua rede de apoio, para ser esse teu lugar de suporte, esse teu porto seguro, onde a gente vai te ajudar com técnica e acolhimento.